Escritor, escritora, aposto que você já se pegou pensando, como é que eu faço para criar uma série de livros, escrever livros em série, livros serializados, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, em geral a gente chama isso de saga literária também, e vai seguindo aí em tomos, em volumes, né? E se você fica se perguntando, onde eu começo um e termino o outro para que comece o próximo e vá para o seguinte? E como eu faço o principal, como eu faço o leitor seguir a minha história, não importa quantos volumes eu crie, mas que ele siga minhas histórias da primeira página à última de cada volume e que se estenda, e isso é uma especialidade minha, costumo escrever séries longas e que os leitores ficam extremamente malucos. O que isso quer dizer? Que hoje, com a dica da semana de hoje, eu vou resolver essa sua dúvida, essa sua questão e vou iluminar esse seu caminho do storytelling para que você seja um escritor, uma escritora, um storyteller de primeira linha, de primeiro nível e que conquiste os leitores, deixe eles malucos pelo que você escreve. A dica da semana de hoje é sobre como serializar livros. E quem fala aqui é André Bianco, o seu escritor favorito de Osasco, diretamente para a família da Vivendo de Inventar, e para você que é da hardcover, para você que é da pocket, para você que é da paperback, que acompanha as minhas dicas, que está comigo, que gosta de aprender e quer saber mais sobre a arte da arte de contar histórias. Pois é, muita gente acha que escrever um livro de ficção, de gênero, é só inspiração e só intuição e que tudo isso vai resolver e que os leitores vão ficar malucos por você. Não, não é assim. A intuição é a centelha, é a brasa que vai te inflamar para que você tenha paixão e a razão de contar aquela história. Mas conhecer agora alguns pontos do storytelling, algumas dicas e teorias e coisas que fazem com que as histórias se tornem as grandes histórias, porque, vamos ser franco, você sabe de um montão de livros, você conhece um montão de gente que escreve 5, 6, 7 livros, mas parece que são livros fantasmas, ninguém nunca ouviu falar, ninguém nunca leu esses livros. Como fazer para que as pessoas prestem atenção nos seus livros? A resposta está no storytelling. E a pergunta da autora Sarah Bentes, da comunidade Vivendo de Inventar, ela é autora da hardcover, acompanha aí os nossos conteúdos e também as oportunidades que abrimos para os autores dentro do mercado, tanto literário quanto de audiovisual, aonde o storytelling estiver, a Vivendo de Inventar se ocupa de ajudar os autores. Então ela me pergunta, André, como eu serializo livros? Como eu sei quando um acaba e outro começa? Existem algumas técnicas e algumas maneiras de olhar para isso, Sarah, e todos vocês, escritores e escritoras, storytellers que estão aqui me acompanhando. Um exemplo, veja a saga tão conhecida Harry Potter. J.K. Rowling usa uma forma de ter histórias estanque. A jornada de Harry Potter, o caráter, o agon, né? Porque o Harry Potter é o protagonista. Já falei isso algumas vezes. Prot é o que vem na frente. Agon é da agonia. O Harry Potter tem uma marca na alma, ele tem um problema, uma coisa que ele quer desvendar, que é essa questão de paternidade, essa questão de onde ele veio, de quem são seus pais, de quem é seu sangue. E de como se deu a perda dos seus pais, mas J.K. Rowling usa uma coisa muito inteligente que é, em cada tomo, em cada livro, ela resolve uma história. E a questão mais profunda do Harry Potter, eu chamo a primeira de meta rasa, e meta profunda é o caráter, é a transformação que os personagens passam, e no storytelling é disso que se trata. A trama é super grata, importante, bem-vinda, e é ela que dispara aí o interesse, às vezes fisga o leitor para dentro do seu mundo. Agora, os personagens
é que fazem as suas histórias viverem para sempre. É o que separa os livros que vão pegar poeira lá nas prateleiras dos livros ou que não vão aparecer nos buscadores, nos algoritmos das lojas digitais, ou que vão parar lá no cemitério dos livros, que é o triste depósito das editoras, o encalhe. Os livros não vão sair, não vão ser vendidos, porque você não soube encantar o leitor através da empatia. E como eu falei pouco tempo atrás aí sobre unidade temática, serializar se trata um bocado disso. Harry Potter vai ter uma transformação em cada volume. Eu não sei quantos volumes são, se são 5, se são 6, não sei. Mas qual que é a grande jogada de J.K. Rowling que eu venho aqui falando? Parece que eu estou segurando o ouro, não, mas eu vou entregar. Ela cria uma história que acaba dentro de cada volume. Que nem o primeiro volume é Harry Potter e a Pedra Filosofal, depois tem Harry Potter e o Cálice Sagrado, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Eu não conheço a ordem, não decorei a ordem, não sou Harry Potterista ou Potterish de raiz, mas conheço um pouco da história sim, e principalmente do Agon, o que está dentro do Harry Potter e o que ele quer mudar e o que ele se transforma até o final de sua história. Agora, uma coisa bem importante nesse exemplo que eu estou dando, olha só, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então, naquele volume, Sara Bentes, o que vai ser resolvido é a questão de Harry Potter e a tal da Pedra Filosofal, o que acontece nessa história, depois Harry Potter e o Cálice de Fogo. Então a gente vai ter uma jornada. Os 5 atos da sua história vão terminar com a resolução da jornada do Cálice de Fogo. Eu não sei se ele representa algo, ou se é um cálice de fogo mesmo, o cálice mágico, estamos nesse mundo dos magos, né? E depois Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Vamos desvendar o que é esse mistério do prisioneiro do prisioneiro de Azkaban, que se não me engano é o Gary Oldman no filme, né? Que é fabuloso, maravilhoso, se não me engano. Agora, existem outras maneiras também de fazer isso. Mas só para terminar a questão de um livro estanque, um livro com uma jornada que acontece dentro do livro e o caráter do Harry Potter vai flutuando até chegar no final, tá? Esse é o truque. Vamos para outra série. Crepúsculo, por exemplo, esqueci o nome da autora. Eu sempre esqueço o nome da autora de Crepúsculo. Meu Deus, estava aqui no outro dia. Enfim, ela é incrível. Todo mundo gosta de bater porque ela subverteu, porque mudou, porque o coiso brilha, porque ele é um vampiro, um vampiro madrinha da Bella. Mas a questão é que em cada volume de Crepúsculo, aí não é uma história estanque, está tudo em aberto. É sempre uma chamada, um gancho para a próxima história, o que vai acontecer. E o grande barato é a transformação de Bella, do primeiro ao último volume. Não sei, acho que são 3 volumes ou 4. Preciso decorar essas coisas, né? Veja que no primeiro livro de Crepúsculo, Bella é uma garota totalmente insegura. O problema dela é baixa autoestima. Protagonista. Protagon. Qual é o agon de Bella? Baixa autoestima. Então ela sai de uma cidade luminosa lá, que é Phoenix, Arizona, e tem um nome simbólico, né? A boa escolha de Fênix, alguém que vai renascer das cinzas. Bella vai para Forks, então, uma cidade redneck, caipira, pequena. Ela já fica assim, ai meu Deus, caramba. E todas as questões e diálogos e problemas começam com essa questão de baixa autoestima dela. Primeira vez que ela se encontra. Uma coisa importantíssima na questão de quando você joga com um par romântico, que é Crepúsculo, uma história, um romance romântico, com um grande pé dentro da fantasia, com a questão dos vampiros. Olha só, o primeiro encontro dela com Edward, simplesmente Edward a repudia, parece que tem um cheiro, tem uma coisa. Ela até vai se cheirar no filme, pelo menos ela vai se cheirar, ver se está com CC, qual que é o problema. A primeira vez que ela pisa no colégio, quando ela põe o pé no colégio, chega aquele personagem oriental que é chefe do Grêmio e diz, eu vou fazer uma matéria de primeira capa com você, Bella. E ela, não, pelo amor de Deus, não faz isso, eu não quero aparecer. Bella tem a baixa autoestima, ela quer ser um fantasma.
um fantasma que se encontra com um vampiro. Só que com o avançar dos livros, ela vai se empoderando, sendo mais dona de si. E verifique na capa dos livros, ou na capa dos filmes, isso é mais evidente. No primeiro livro ela está atrás do Edward, assim. No segundo ela está no meio dela e do lobinho lá, o Jacob. No terceiro ela está mais poderosa, ou se é o último, ela está na frente, tal, ou é o quarto, não sei, ela está lá. Pronto, o quarto filme, né? Porque se desdobrou, ela tá lá, ela é a primeira, ela tá na frente, quer dizer, ela resolveu o seu negócio, o seu problema de baixa autoestima e agora ela é a grande heroína da história e ela é a pessoa que corta a cabeça do líder Master Blaster da história, do inimigo fatal, é ela quem resolve, né? Ela se transformou de uma garota de baixa autoestima para uma garota totalmente segura de si, dona de si, conhecedora do seu destino e que faz suas escolhas. Então, para você saber onde um livro começa e outro termina, é ter o ponto A, o ponto B, saber onde a história começa, onde a história termina. 1, 2, 3, que é o nascimento do storytelling, mais de 4.000 anos atrás, quando Aristóteles, nosso padrinho de contar histórias, esse tragediógrafo que estudou o caminho para dentro da mente e do coração dos espectadores, né, porque ali ele trabalhava com teatro, ele criou o tal do storytelling, né? O telling é contar. 1, 2, 3 atos ele criou, depois mais tempo passou, chegamos a 5 atos com Horácio e a indústria foi transformando tudo isso para cada vez contar histórias mais envolventes e se adaptar. Tem uma coisa muito interessante para dizer aí. A indústria do entretenimento sempre está se adaptando ao outro lado, que é o consumidor. Eles compram nossas histórias, e nossas histórias, a gente gosta de escrever literatura de ficção e literatura de gênero, não pode ter vergonha nunca de querer ganhar direitos autorais com o que você escreve. E uma coisa que você tem que observar é isso, é a transformação que acontece, né, do outro lado, como o leitor, como a recepção, costumo chamar, se conecta com o que a gente cria, com as histórias que nós criamos como storytellers. Nós escrevemos livros, escrevemos contos, escrevemos audiovisual, então quadrinhos, né? Só que o jeito que as pessoas se conectam ao que a gente escreve está sempre se transformando. Então observe, perceba, hoje os livros são cada vez mais curtos porque se serializam também. Mas para serializar, como eu disse outro dia e volto a reforçar aqui, você tem que criar uma unidade temática, algo que ligue o primeiro até o último livro e ligue os plots quando você está trabalhando em multiplot. E espero que você tenha absorvido, adorado esse papo dessa semana, essa dica de hoje, e que coloque em prática aí, escreva histórias, publique, conquiste leitores, a gente está aqui para te ajudar.